Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série sobre as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes com a primeira parte do terceiro canto. Hoje a gente vai ler do primeiro verso até o verso 611 desse terceiro canto. Lembrando que para quem quiser acompanhar essa série de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist das Argonáuticas, onde vocês encontram os vídeos anteriores e também os próximos vídeos dessa série. E agora que nós chegamos ao terceiro canto, significa que nós passamos da metade desse livro. E o terceiro canto é o coração das Argonáuticas, onde os eventos mais cruciais e interessantes vão acontecer, e inclusive é no terceiro canto que Medeia entra nessa história, tendo um papel decisivo nessa narrativa. No final do canto 2, os argonautas chegaram na Cólquida, navegando pelo rio Fases, hoje chamado de rio Rione, e no início do terceiro canto, os argonautas estavam escondidos entre os juncos para não serem vistos, porque eles ainda não sabiam muito bem o que fazer para pegar o Tozão de Ouro, e percebendo essa indecisão, as deusas Hera e Atena se reúnem para decidir o futuro dos argonautas e principalmente decidir como que eles pegariam o Tozão de Ouro, o velo de ouro, se eles pediriam gentilmente esse Tozão para o rei Éetes, que era o proprietário desse Tozão, ou se eles usariam uma alternativa menos educada, roubando esse Tozão. As duas deusas ficam discutindo qual era a melhor alternativa por bastante tempo, até que a deusa Hera sugere que elas procurassem a deusa Afrodite, para que Afrodite convencesse o filho Eros a fazer com que a filha do rei Éetes se apaixonasse por Jasão. E embora o nome dessa filha de Éetes não seja mencionado nesse primeiro momento, as duas estão falando sobre Medeia, ou Médeia, que ficou bastante conhecida pela peça Medeia de Eurípides, que narra a vida de Jasão e Medeia depois dessa viagem em busca do velo de ouro. Hera e Atena então vão até onde Afrodite vivia, e Afrodite fica surpresa com a visita e ironiza, dizendo que não estava acostumada com a visita de deusas tão superioras como aquelas duas. E Hera responde que, embora Afrodite zombasse, fizesse ironias, elas tinham uma situação muito séria nas mãos, porque Jasão e os argonautas tinham chegado na Cólquida, e naquele momento estavam escondidos em algum ponto do rio Fases. E Hera argumenta bastante, tentando fazer com que Afrodite ficasse ao lado delas. E nesse momento é retomado o contexto da profecia contra Pélias, que nós acompanhamos no primeiro canto, e então Afrodite acaba aceitando ajudar as duas e diz que tentaria convencer o filho Eros a fazer Medeia se apaixonar por Jasão. Mas apesar de ter aceitado, Afrodite já avisa que o filho Eros era birrento. Isso porque Eros ainda era uma criança e podia talvez não concordar assim tão facilmente. Mas Hera consola Afrodite, dizendo que Eros mudaria de comportamento quando crescesse. Quando Hera e Atena vão embora, Afrodite vai até o filho Eros e diz que Eros teria que cumprir uma tarefa, que era fazer com que Jasão e Medeia se apaixonassem. E caso cumprisse essa tarefa, ele ganharia um presente, um brinquedo, que era uma bola fabricada por Hefesto. E Eros se encanta com a ideia de ganhar um brinquedo e quer a bola imediatamente, sem nem ter cumprido a tarefa. Mas Afrodite diz em um tom bastante amoroso que o brinquedo só viria depois que a tarefa fosse cumprida. E enquanto isso, os argonautas, ainda escondidos, também discutiam sobre quais seriam os próximos passos a seguir, e Jasão dá a ideia de que primeiro eles deveriam usar a diplomacia, usar o diálogo. Isso porque Jasão queria ir até o rei Éetes acompanhado dos filhos de Fricho, que inclusive eram netos de Éetes, como a gente acompanhou no canto anterior, e pedir gentilmente o Tozão, usando então a diplomacia para cumprir a missão de pegar o Tozão
Tozão de Ouro. Mas caso Etes não quisesse dar amistosamente o Tozão, aí sim Jazão queria partir para a violência e roubar o Tozão, e todos concordam com esse plano de Jazão de tentar primeiro a diplomacia. E com todos de acordo, Jazão parte em direção à cidade de Iea, onde vivia o rei Etes, e ele estava acompanhado pelos filhos de Fricho e por mais 2 argonautas, e percebendo essa movimentação, a deusa Hera envolve esse pequeno grupo em uma névoa para que eles não fossem vistos por ninguém, e só dissolve essa névoa quando eles chegam então no palácio do rei Etes. O palácio do rei Etes era bastante exuberante, tinha todos os confortos disponíveis da época, e o grupo de Jazão anda pelo pátio desse palácio, até que eles são vistos pela filha de Etes, a Medeia, que naquele dia se atrasou para sair de casa por influência das deusas, isso porque Medeia era sacerdotisa da deusa Hécate e passava a maior parte do tempo no templo de Hécate, mas naquele dia a Hera faz com que ela se atrasasse, se demorasse em casa, justamente para que ela visse Jazão e o plano de fazer com que ela se apaixonasse por Jazão desse certo. Medeia então grita para que a irmã Calcíope viesse até lá, porque os filhos dela estavam de volta, acompanhados por alguns estranhos, lembrando que os filhos de Fricho também eram filhos de Calcíope, porque Calcíope e Fricho eram casados. E Medeia então era a tia desses rapazes, os filhos de Fricho e Calcíope, mas ela era uma tia bastante jovem. E embora a gente não saiba exatamente a idade de Medeia no momento em que essa história se passa, o Apolônio não nos dá essa informação nesse terceiro canto, a gente sabe que ela tem menos de 20 anos, porque segundo Píndaro, no momento em que essa história se passa, Jazão estava lá pela casa dos 20 anos. Então Medeia tinha um pouco menos da idade dele, fazendo esse um livro com protagonistas bastante jovens. E a irmã mais velha de Medeia, Calcíope, fica muito feliz quando vê os filhos de volta no palácio e lamenta a morte do esposo Fricho, morte essa que tinha conduzido os filhos dela em uma viagem em busca de riquezas, uma espécie de herança, como nós acompanhamos no vídeo anterior. E logo, quem também chega no pátio do palácio é o rei Etes, porque ele ouviu o barulho e foi até lá ver o que estava acontecendo, e chegando lá ele se depara com as 2 filhas, Calcíope e Medeia, com os netos e com 3 estranhos, e fica um pouco intrigado com aquela cena. E quem também entra em cena nesse momento é Eros, o filho de Afrodite, que estava lá para cumprir a missão de fazer com que Jazão e Medeia se apaixonassem. E logo atira uma flecha em direção a Medeia, que faz com que ela se apaixonasse por Jazão. E então Eros vai embora, gargalhando com a missão cumprida e feliz que ganharia um brinquedo por ter cumprido a tarefa. E lembrando que Eros é o correspondente grego do Cupido romano. E essa cena de Eros ou Cupido atirando flechas que fazem as pessoas se apaixonarem é muito conhecida entre nós. Faz parte da cultura geral, aparece muito em animações, em propagandas, já faz parte da cultura popular. E é muito interessante encontrar um texto tão antigo como as Argonáuticas, que descreve a cena de Eros atirando flechas exatamente como nós vimos nos desenhos animados durante a infância. E logo depois da flechada de Eros, Medeia começa a olhar Jazão de uma maneira diferente. Ela se sente atraída por ele, sente o coração ardendo como uma chama e não conseguia mais tirar os olhos de Jazão. E essa ardência começa a fazê-la sofrer por desejar Jazão. E a partir daquele dia, Medeia cultivaria todos os dias essa paixão, e ainda teria muitas mudanças de humor, às vezes ficando pálida, às vezes corada, a típica descrição de quem está naquele momento inicial da paixão.
E algo muito interessante sobre essa passagem é que Apolônio de Rhodes descreve o sentimento de Medéia por Jasão como uma mistura de um sentimento doce, mas também aflitivo. E o José Maria da Costa e Silva traduziu esse sentimento para o português como sendo uma dor doce, uma descrição muito parecida que a poetisa Safo de Lesbos fez do sentimento de estar apaixonado. Séculos antes de Apolônio, Safo de Lesbos descreveu o amor como glikipikros, que significa doce e amargo ou agridoce, uma sensação em que o desejo por alguém traz uma dor, uma ansiedade, uma mistura de prazer com ansiedade, como o doce misturado com o amargo, que todo mundo que já se apaixonou já sentiu, principalmente nesse momento inicial de paixão, onde tudo é muito incerto e parece ser mais ou menos esse sentimento doce e amargo que Medéia experimenta quando se apaixona por Jasão. E lembrando que nós já temos uma série sobre Safo de Lesbos aqui no canal, e para quem quiser assistir, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Mas voltando para as Argonáuticas, o rei Etes oferece comida e bebida para os visitantes e questiona os netos, os filhos de Fricho e Calcíope, sobre os motivos deles já estarem de volta em Ea. Questiona também se algo tinha acontecido durante a viagem e pergunta quem eram aqueles 3 desconhecidos que estavam com eles. E Argos conta toda a história sobre a tempestade e a ajuda dos argonautas que nós acompanhamos no canto anterior. E nessa conversa também é mencionado que os argonautas queriam o tosão de ouro. Era esse o motivo deles estarem no palácio e tinham a esperança de que o rei Etes desse esse tosão amistosamente para que eles pudessem voltar então para casa com o tosão de ouro e, consequentemente, com a missão cumprida. Mas, contrariando as expectativas de gentileza, o rei Etes fica furioso quando escuta aquilo tudo, fica com raiva principalmente dos netos, que foram quem trouxeram esses estrangeiros até lá, estrangeiros esses que queriam levar algo precioso embora, e acusa Jasão de, na verdade, querer roubar o trono e usar a história do Tosão de Ouro como uma desculpa para dominar Ea e a Cólquida. E diz que gostaria de castigar todos fisicamente, com bastante violência, e Jasão, ouvindo aquilo tudo, fica com muita raiva, com vontade de responder um monte de porcarias de volta, mas Jasão se contém e tenta ter um tom de cordialidade com Etes, dizendo para ele ficar preocupado porque eles não estavam ali para roubar o trono de Etes. O rei Etes também fica com muita raiva porque lembra de uma profecia que dizia que os membros da própria família dele trariam muitos problemas e agora apareciam os netos com esses estrangeiros, e por conta dessa profecia que o rei Etes também estimulou que os netos viajassem, fossem embora, imaginando que fossem eles os parentes que trariam então esses problemas, e agora eles estavam lá com esses estrangeiros, aparentemente fazendo com que aquela profecia se cumprisse. Jasão então pede gentilmente o tosão de ouro, diz que levaria o nome de Etes adiante, faria o nome dele famoso e glorioso, e inclusive oferece um pagamento pelo tosão. Ele tenta comprar o tosão de ouro e ainda oferece ajuda militar, caso Etes quisesse conquistar algum território próximo. Mas Etes não se convence, ele ainda estava fervendo de raiva e em dúvida se mataria todos ali mesmo ou se testaria a força deles em uma prova. Prova essa que também acabaria levando Jasão à morte, e acaba decidindo por testar a força de Jasão, imaginando que faria dessa prova um espetáculo que terminaria em uma morte bastante sofrida para Jasão. Etes então anuncia que Jasão ganharia o tosão de ouro caso passasse em um teste. Ele deveria ir até um campo que existia perto dali, o campo de Ares, onde viviam touros fortíssimos que soltavam fogo pela boca, deveria domar esses touros e usar eles para arar a terra. E na terra arada, Jasão deveria plantar sementes de dentes de serpente. E a partir desses dentes,
nasceriam criaturas humanoides gigantes e armadas, os nascidos da terra, e Jazão deveria lutar contra essas criaturas, e seria só passando por esse desafio imenso que Jazão poderia levar o tozão de ouro para casa. Jazão fica por um tempinho em silêncio, pensando no problemão que ele tinha arranjado, mas acaba aceitando o desafio com um tom de voz bastante amedrontado e não tendo a mínima ideia de como ele venceria aquele desafio que era praticamente impossível. E depois de aceitar esse desafio, amedrontado, inseguro, Jazão volta para o acampamento e é acompanhado por um dos filhos de Fricho, o Argos, e os outros três ficam no palácio a pedido do próprio Argos, que era o irmão mais velho desse grupo de irmãos. E depois dessa cena bastante tensa, as irmãs Medeia e Calcíope voltam para os seus quartos bastante aflitas, mas as aflições delas eram um pouco diferentes. Isso porque Calcíope estava aflita com medo de que Etes fizesse algo de mal contra os filhos dela e que eram netos de Etes. E já Medeia estava muito aflita por perceber que estava apaixonada por Jazão e com medo de que Jazão morresse no desafio, isso porque aquele era um desafio dificílimo, pensado exatamente para matar Jazão, e tomada de amor e compaixão por Jazão, Medeia chora muito no quarto, pensando no destino trágico que Jazão teria pela frente. E enquanto isso, já fora da cidade, Jazão e Argos conversavam, e Argos dizia que momentos críticos como aquele pediam que fossem buscadas soluções alternativas, e diz que Jazão não deveria tentar bancar o herói e ir despreparado para a prova, mas que ele deveria procurar a ajuda de uma moça que sabia manipular ervas e fazer encantamentos, uma sacerdotisa da deusa Hécate, e assim ele venceria a prova com encantamentos. E essa moça era ninguém mais, ninguém menos que Medeia, mas existia o problema de fazer com que Medeia concordasse em ajudar Jazão, já que Medeia era filha do rei Etes. E chegando no acampamento dos Argonautas, Jazão narra tudo o que aconteceu, e os Argonautas ficam bastante surpresos com a raiva de Etes e com a dificuldade praticamente intransponível da prova que Etes tinha inventado, mas Argos tinha uma ponta de esperança, isso porque ele pediria a ajuda de Medeia, e nesse momento os deuses enviam um sinal favorável para Jazão, fazendo com que uma pomba caísse no colo dele. E Mopso, que era adivinho, interpreta aquilo como um sinal positivo e relembra a profecia de Fineu, feita no canto 2, de que Afrodite ajudaria os argonautas, e a pomba era um símbolo de Afrodite. Então isso significava que eles estavam no caminho certo, e Jazão se alegra com o sinal. E enquanto isso, na cidade, o rei Etes convocava uma assembleia para definir os próximos passos e principalmente as punições e sofrimentos que ele faria os argonautas passarem, e também pensava em punir os netos, os filhos de Fricho, por terem trazido aqueles estrangeiros até lá, e Etes também coloca vigias pela cidade e pela região ali da Cólquida para saber quais eram as movimentações dos argonautas. E enquanto isso, Argos já estava no palácio de Etes, falando com a mãe, Calcíope, e tentando fazer com que Calcíope convencesse Medeia a ajudar os argonautas. E nesse momento a gente encerra essa leitura, e no próximo vídeo a gente vai descobrir então se Medeia aceita ajudar os argonautas ou não. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, agradeço muito a companhia de vocês, e no próximo vídeo a gente continua conversando sobre as argonáuticas com a segunda parte do terceiro canto. Um abraço e até lá!